Olá, o canal Palavras de Bênção está de volta, trazendo a mensagem da Palavra de Deus ao seu coração. E hoje, nesta mensagem, eu quero falar sobre um livro. Isso mesmo, um livro. Só que é um livro diferente de qualquer um outro livro que você conhece. E este livro, ele contém várias histórias. Ele contém histórias, fatos sobre guerras, sobre famílias, sobre política, sobre educação, todo tipo de assunto que você imaginar contém neste livro. E este livro, por ser um livro tão completo, ele é chamado também de uma biblioteca. Mas como assim um livro pode ser chamado de biblioteca? Sim, você já deve estar desconfiado de que livro que eu estou falando. Eu estou falando da Bíblia. E ela é chamada de biblioteca porque ela contém 66 livros dentro dela. E hoje eu quero estar conversando com você, trazendo ao seu coração uma mensagem da Palavra de Deus sobre a Bíblia. E eu quero perguntar para você qual o valor da Bíblia para você. Qual o valor que você dá para a Bíblia? E para tanto eu quero usar um texto da Bíblia que vai nos ajudar a entender isso aí. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de que o tens aprendido, pois desde a infância conhece as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda Escritura, ou seja, a Bíblia, é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Foi Paulo que escreveu isso para Timóteo e está registrado na carta de 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 e 17. Há ainda um outro texto que está registrado no livro de Atos, capítulo 8, de 26 a 35, que conta a história de um homem sábio, poderoso, ministro de governo, que estava indo de uma cidade para outra, estava lendo a Bíblia. E Deus manda Filipe se aproximar deste homem e perguntar para ele o que ele estava lendo. E aquele homem responde para Filipe: como que eu vou entender se ninguém me explicar? Olha, um homem sábio, poderoso, ministro de governo, estava lendo a Bíblia. E Deus percebeu isso e mandou Filipe lá ensinar ele. E Filipe ensinou ele. Mas você pode ler esse texto depois no livro de Atos, Evangelho, lá, capítulo 8, de 26 a 36. O que a Bíblia representa para você? Ela é apenas um livro? Ou ela tem um valor diferenciado de livros para você? O que a Bíblia tem a nos ensinar? Na minha concepção, na minha resposta é tudo. Não sei qual é a sua. Mas será que os ensinos contidos nela nós colocamos em prática? É outra pergunta que eu quero deixar. Você sabia que a Bíblia já foi considerada o livro mais vendido em todo o mundo? Só que ela tem uma diferença de outros livros. O que está contido nela, nas páginas dela, são palavras verdadeiras de Deus.
E nesse texto que eu li, mostra isso. E existem algumas razões para darmos valor à Bíblia. A primeira razão que eu quero compartilhar é que somente as Escrituras anunciam ao homem a salvação. É o texto que eu li de 2 Timóteo 3,15. Pois desde a infância sabe a sagrada letra que pode fazer sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Porque é através da leitura da Bíblia, é através do contato que eu tenho com ela, que ela vai me ensinar o que é certo, o que é errado, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Então, por isso ela é o único livro que pode me orientar para o caminho da salvação. Eu posso participar de religiões, de igrejas, eu posso ouvir pastores, ouvir qualquer pessoa falando, mas se eu não tiver contato com a Bíblia, eu ler a Bíblia, entender, compreender e praticar os seus ensinos, eu não vou ter salvação. Uma outra razão é que ela ensina o homem a viver corretamente, porque toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então é ela que me ensina, ela nos ensina a responder o que devemos saber, ela nos repreende o que devemos abandonar, ela nos corrige como devemos mudar a nossa vida, ela nos educa na justiça como devemos viver. E quando nós descobrimos isso, nós temos outro estilo de vida. Você pode fazer uma pesquisa hoje nas redes sociais, no YouTube, no Google, que são ferramentas que nos dão conhecimento, e você pode fazer uma pesquisa sobre a Bíblia. O que a Bíblia mudou na vida de homens e mulheres que a leram e a praticaram, e você vai encontrar resposta para isso também. Mas a terceira razão é que ela nos capacita para as boas obras. Olha que interessante. Ela nos ensina, ela nos corrige, ela nos traz a salvação, e a partir daí nós vamos praticar boas obras. Por quê? A fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Então a Bíblia, ela tem essas finalidades. E aí eu quero trazer para você alguns relatos referentes à Bíblia, que aliás isso vai estar também no final dessa mensagem. Vai estar em forma de imagens, de textos, para você ter como conhecimento. Quantos já leram a Bíblia? É a minha pergunta. Você já leu a Bíblia toda? Ela foi escrita num período de mais ou menos 1400 anos. Ela foi escrita em hebraico e grego, e parte do Antigo Testamento em aramaico, que era uma língua falada por Jesus e seus apóstolos. No século VI, no século IV e V, Jerônimo, um português, no ano de 1690 a 1692, através de João Ferreira de Almeida, traduziu a Bíblia para a nossa língua quando se inventaram a imprensa. Então são conhecimentos que eu trago para você sobre a Bíblia. Como eu já falei, ela tem duas divisões. Uma se chama Antigo Testamento e a outra Novo Testamento. Por quê? Porque o Antigo Testamento fala sobre a nação do povo de Deus, que é Israel. E o Novo Testamento vai falar de um homem que é Jesus Cristo. Ou seja, a nação de Israel foi ensinada, nutrida por Deus, para que desse este homem ao mundo. Isso em Gênesis 12, de 1 a 3, você pode ver. No Antigo Testamento encontramos a aliança da lei. No Novo Testamento encontramos a aliança que veio através da graça de Cristo,
ou seja, uma conduzia a outra. Olha como que a Bíblia se completa, só para você entender isso. Gálatas 3, 17 a 26 fala isso. O Antigo Testamento começa o que o Novo Testamento completa. O Antigo Testamento se reunia num monte chamado Sinai e o Novo Testamento se completou no Calvário com Jesus Cristo. O Antigo Testamento está associado a Moisés no deserto e o Novo Testamento com Cristo. João 1,17 fala isso. Ou seja, nós podemos entender isso através de um exemplo de uma construção. O Antigo Testamento é o alicerce e o Novo Testamento é um prédio. Um alicerce sem prédio não tem valor. E um prédio sem alicerce não tem sustentação. Olha que interessante a importância da leitura da Bíblia por completo. Porque você lendo um livro ou outro, um versículo ou outro, não te dá um ensinamento completo. Por isso a importância que eu fiz na pergunta: qual o valor que você dá para a Bíblia? Jesus Cristo, ele cita 22 livros do Antigo Testamento. Olha aí. Em Mateus ele cita 19 vezes, em Marcos ele cita 15 vezes, em Lucas 25, em João 11, em Hebreus 85 citações. Ele cita passagens no dilúvio, sobre Ló, sobre o maná, sobre a serpente de bronze, sobre Jonas. Isso são apenas curiosidades bíblicas para reforçar o que eu estou falando, da importância da Bíblia na nossa vida. Então, nós precisamos ler a Bíblia não apenas como um livro a mais, mas nós precisamos ler a Bíblia fazendo pergunta para a Bíblia. O que eu estou lendo? Qual é a importância disso? Por que eu estou lendo isso? Por que essa passagem eu tenho que ler? Outra coisa, quando? Quando isso aconteceu? Como isso aconteceu? Onde isso aconteceu? Quem escreveu? Porque quando eu faço essas perguntas lendo a Bíblia, eu vou ter uma compreensão melhor da Bíblia. Porque a Bíblia ela foi escrita, como eu já disse, num prazo de mais ou menos 1.400 homens, por tempo, por muitos homens, príncipes como Moisés, soldados como Josué, reis como Davi, Salomão, fazendeiro como Amós, copeiro como Neemias, médico como Lucas, pescadores como Pedro e João. Eles escreveram no deserto, nas trevas, nas masmorras, nas verdes colinas, muitas vezes na prisão, no exílio. Ou seja, a Bíblia, por isso eu falei, é um livro diferenciado e você não pode deixar de lê-la. Nós precisamos ler a Bíblia conscientemente, espiritualmente, obedientemente, metodicamente, perseverantemente, atentamente e pacientemente. Se você ler a Bíblia com essas condições, você vai ver quantos ensinos a Bíblia ela pode te trazer. E há uma frase de um autor teólogo que ele escreveu assim: este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará deste livro. Olha só, este livro, a Bíblia, vai te afastar do pecado, ou o pecado vai te afastar da Bíblia. Aí a escolha é sua, fica a escolha para você. A Bíblia ela vai dizer: errais não conhecendo as Escrituras. Mateus 22, 29. Se não tem sabedoria, peça a Deus. Tiago 1,5. Seca a erva, cai as flores, mas a palavra de Deus permanece. Isaías 48. O céu e a terra passarão, mas a palavra de Deus jamais passará. Mateus 24, 35.
nem um i ou um tio se tirará ou se colocará na palavra de Deus. Mateus 5,18. Ou seja, é essa palavra, é essa mensagem que eu quero deixar para você através desse vídeo sobre a Bíblia. Olha o mundo que estamos vivendo, olha a situação que estamos passando de catástrofe, de guerras, de brigas, de mortes de forma desnecessária. Tudo isso, a causa maior é porque falta no homem o amor de Deus, falta no homem a salvação em Cristo Jesus. E isso eu e você só teremos através da palavra de Deus, quando temos contato com ela, quando a lemos, como eu falei, quando obedecemos a ela e quando deixamos que ela transforme a nossa vida. Então, meu desejo é que essa mensagem chegue até você e tenha uma mudança de vida, e que você possa olhar para a Bíblia a partir de agora com outros olhos espirituais. E não deixe de assinar este canal, não deixe de compartilhar esta mensagem com outras pessoas, para que elas também cheguem ao conhecimento da palavra de Deus. Obrigado por esse momento. Fique com Deus e que Deus te abençoe. Pra nunca mais esquecer livros que nos mostram como se deve viver. Vamos aprender pra nunca mais esquecer livros que nos mostram como se deve viver. O Velho Testamento mostra desde a nossa criação, em 39 livros para nossa meditação: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther e Jó. Vamos aprender pra nunca mais esquecer livros que nos mostram como se deve viver. Vamos aprender pra nunca mais esquecer livros que nos mostram como se deve viver. Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias e Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias e Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Vamos aprender pra nunca mais esquecer livros que nos mostram como se deve viver. Vamos aprender pra nunca mais esquecer livros que nos mostram como se deve viver. O Novo Testamento mostra vida, graça e salvação em 27 livros para nossa meditação: Mateus, Marcos, Lucas e João. Evangelhos, estes chamados são Atos e Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. Vamos aprender pra nunca mais esquecer livros que nos mostram como se deve viver. Vamos aprender pra nunca mais esquecer livros que nos mostram como se deve viver. 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão, Hebreus e Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª, 3ª João, Judas e Apocalipse.